Antes de qualquer barulho do dia, antes da pressa, antes das notificações e das cobranças, respire fundo por um instante. Existe um convite silencioso acontecendo agora. O Pai está perto. Não como alguém distante que você precisa convencer, mas como um Deus presente que já estava te guardando enquanto você dormia. Muita coisa vai tentar te dizer, logo cedo, o que está faltando. Tempo, dinheiro, energia, respostas, força. Mas hoje, comece lembrando do que é verdade. Você não acordou vazio. Você despertou cercado pela graça de Deus, pela misericórdia renovada e pelo cuidado que não falha. A oração não é peso nem obrigação. Oração é encontro. É uma porta aberta de novo, toda manhã. E do outro lado dessa porta não há condenação, há compaixão. Não há bronca, há acolhimento. Não há cobrança, há amor. Deus não espera que você chegue com um discurso perfeito. Ele espera você. Você pode dizer com sinceridade: Pai, eu estou aqui. Eu preciso de Ti. Eu confio em Ti mais uma vez. Porque esse primeiro momento, ainda no silêncio, muda o rumo do seu dia. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, o coração se alinha, a mente desacelera e a fé volta a respirar. Então, antes de responder o mundo, responda ao céu: Senhor, eu te busco. Escreve aqui nos comentários: Amém, Pai, eu começo contigo. Mas existe algo que o Senhor quer te lembrar agora. Quem começa o dia na presença de Deus nunca está atrasado. Está exatamente onde precisa estar. O amor do Pai não é medido pelo seu desempenho, mas pela sua proximidade com Ele. Mesmo quando você não encontra palavras, Ele entende o silêncio. Mesmo quando o cansaço pesa mais que a esperança, Ele se inclina para fortalecer você. A palavra diz que Ele dá força ao cansado e renova o vigor daquele que não tem mais forças. Isso não é apenas uma promessa bonita, é sustento real para hoje. Assim como um pai terreno cuida de seus filhos dentro dos seus limites, o nosso Pai Celestial cuida sem limitações. Ele não se esquece, não se distrai e nunca fica sem recursos. Antes mesmo de você pedir, Ele já conhece suas necessidades mais profundas, aquelas que você nem consegue explicar. Por isso, não comece o dia carregando ansiedade. Comece entregando. Quando você busca primeiro o reino de Deus, o restante encontra o seu lugar. Deus organiza aquilo que você não consegue controlar. Hoje, escolha confiar antes de entender. Escolha descansar antes de correr. Escolha orar antes de se preocupar. Se essa palavra falou com você, escreva: Glória a Deus, eu confio no seu tempo. Antes mesmo de seus pés tocarem totalmente o chão, seu coração já começa a decidir em quem vai confiar, nas preocupações ou em Deus. Muitos de nós despertamos já sentindo o peso das responsabilidades, contas, decisões, expectativas, pressões internas que ninguém vê. Mas o Senhor deseja reposicionar sua mente logo no início. Você não foi chamado para carregar tudo sozinho. Jesus ensinou algo simples e profundo: buscar primeiro o reino de Deus. Isso não significa ignorar problemas, mas colocá-los na ordem correta. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, aquilo que parecia urgente perde o poder de dominar sua paz. O céu começa a alinhar aquilo que a ansiedade tenta desorganizar. Há pessoas que vivem correndo atrás de respostas, tentando abrir portas com força própria, insistindo em caminhos que apenas geram desgaste. Porém, o reino de Deus funciona diferente. Primeiro vem a rendição, depois vem a direção. Primeiro vem a presença, depois vem a provisão. Talvez hoje você se sinta cansado antes mesmo do dia começar. Talvez exista uma batalha silenciosa acontecendo dentro de você. Dúvidas, medos ou frustrações acumuladas. Mas Deus não mede sua fé pela velocidade do seu progresso, e sim pela decisão de voltar para Ele mais uma vez. Quando você para orar, mesmo que por poucos minutos, algo espiritual acontece. Sua perspectiva muda. As circunstâncias podem continuar iguais,
mas seu interior se fortalece. E um coração fortalecido consegue atravessar qualquer dia. Hoje, entregue ao Pai o primeiro pensamento, a primeira respiração consciente, a primeira esperança. Porque quando Deus recebe o começo, Ele cuida do restante. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. Pode ser uma paz inesperada no meio do caos. Pode ser uma clareza que surge quando tudo parecia confuso. Pode ser a força silenciosa para continuar quando você achava que não conseguiria dar mais um passo. Deus trabalha primeiro no interior, porque é ali que nasce a verdadeira vitória. Lembre-se da história do profeta Elias. Deus não o levou para um palácio, nem para um lugar cheio de recursos humanos. Ele o conduziu até um riacho escondido. Aos olhos naturais, parecia pouco, mas era exatamente ali que o milagre aconteceria. Corvos traziam alimento, dia após dia. O sobrenatural encontrou Elias no lugar da obediência simples. Isso revela algo profundo. Nossa parte, muitas vezes, é apenas obedecer ao próximo passo, mesmo sem entender completamente. Não precisamos saber todo o caminho, apenas confiar em quem já vê o destino. Quando você dá um passo em fé, Deus libera aquilo que você ainda não consegue enxergar. Talvez hoje Deus esteja te guiando para um riacho, um lugar simples, discreto, inesperado. Não despreze os pequenos começos. O que parece comum pode estar carregado de provisão divina. Você faz o natural. Deus realiza o sobrenatural. Você ora. Ele age. Você confia. Ele sustenta. Se você acredita que Deus já está preparando algo, escreva: Eu confio na provisão do Senhor. Mas o coração do Pai anseia por algo maior do que pedidos feitos em desespero. Ele deseja relacionamento. Imagine a alegria de Deus quando um filho simplesmente para estar com Ele, sem pressa, sem roteiro, sem interesses escondidos. Não apenas para pedir, mas para permanecer. Há uma oração que nasce da presença, não da necessidade. E essa é uma das mais poderosas, porque transforma quem ora antes mesmo de transformar as circunstâncias. Nem toda provisão será material. Algumas das maiores bênçãos que Deus libera são invisíveis aos olhos. Um coração restaurado depois de uma decepção, uma mente acalmada após dias de ansiedade, um descanso profundo que renova a alma cansada. Às vezes, Deus não muda imediatamente a situação porque está fortalecendo você para atravessá-la com fé. A palavra diz que antes mesmo de clamarmos, Ele já responde. Enquanto ainda estamos falando, Ele já está ouvindo. Que promessa maravilhosa! Você nunca ora sozinho, nunca fala ao vazio, nunca é ignorado pelo céu. Talvez hoje seja o dia de trocar a pressa pela presença. Em vez de correr tentando resolver tudo, sente-se espiritualmente ao lado do Pai e permita que Ele alinhe seu coração novamente. Se você deseja caminhar com Deus todos os dias, escreva: Senhor, quero andar contigo sempre. Expectativas, responsabilidades, preocupações com o futuro e lembranças do passado começam a se acumular até que o coração fique cansado, sem saber exatamente por quê. Muitos seguem tentando manter tudo sob controle, segurando situações que nunca foram feitas para estar em suas mãos. Mas hoje o Senhor te convida a soltar aquilo que você tem tentado sustentar sozinho. Quando Deus direciona algo, Ele também sustenta. O que nasce da vontade dele não depende apenas da sua força para permanecer de pé. Quantas vezes você tentou preservar relações, oportunidades ou planos apenas pelo esforço humano, sentindo medo de perder tudo? Porém, aquilo que vem de Deus não precisa ser mantido pela ansiedade. O que Ele começa, Ele mesmo aperfeiçoa. O que Ele entrega, Ele também protege. Talvez você esteja lutando para manter algo vivo que Deus nunca pediu para você perseguir. E isso gera cansaço, frustração e sensação de fracasso. Mas existe descanso quando entendemos que não precisamos controlar tudo. A oração se torna o lugar onde devolvemos ao Pai aquilo que sempre pertenceu a Ele.
Respire profundamente agora, mesmo lendo essas palavras. Inspire a paz de Deus e libere a tensão. Inspire a confiança e solte o medo. Inspire a presença do Espírito e entregue o controle. O Pai vê aquilo que ninguém percebe, conhece suas batalhas silenciosas e trabalha mesmo quando você não enxerga. A oração não é um ritual repetitivo, é um reencontro. É o momento em que sua alma se reconecta com aquele que te criou e lembra que você não está sozinho em nenhum passo. Se hoje você decide entregar tudo nas mãos de Deus, escreva: Senhor, eu descanso em Ti. O Senhor é a fonte, o sustentador e o pastor que caminha conosco em cada manhã. Isso significa que você não entra neste dia sozinho. Mesmo que existam contas acumuladas, prazos apertados ou emoções confusas dentro de você, a bondade de Deus não mudou. Ele continua sendo bom, continua cuidando e continua provendo, mesmo quando você ainda não vê sinais visíveis disso. Há dias em que tudo parece pesado demais, e o inimigo tenta convencer você de que está abandonado ou atrasado. Porém, a verdade espiritual é outra. Deus já está no seu amanhã. Ele já preparou forças para desafios que você ainda nem encontrou. O que para você é incerteza, para Ele já é caminho conhecido. Quando escolhemos confiar logo cedo, algo muda dentro de nós. Talvez as circunstâncias permaneçam iguais por um tempo, mas nossa postura se transforma. O medo perde espaço e a esperança volta a crescer. A fé não elimina imediatamente as tempestades, mas nos ensina a caminhar sobre elas com os olhos fixos em Cristo. Hoje, antes de responder às pressões externas, responda ao chamado do Pai. Diga em seu coração: Senhor, guia meus passos, eu caminho contigo. Se você decide começar seus dias com fé renovada, escreva: Deus vai à minha frente. Pai amado, obrigado por mais um dia de vida, por abrir meus olhos nesta manhã e me permitir respirar novamente. Enquanto eu dormia, Tu permaneceste acordado cuidando de mim, protegendo minha casa, guardando minha mente e sustentando meu corpo. Nada do que fiz mereceu esse cuidado, mas ainda assim, Tua misericórdia se renovou sobre mim. Antes de qualquer tarefa, escolha ou preocupação, eu volto meu coração para Ti. Não venho porque tenho todas as palavras certas, mas porque sei que sou amado. Tu és minha fonte, meu refúgio e o fundamento sobre o qual construo este dia. Antes que o mundo tente definir aquilo que me falta, Tu me lembras do que já recebi, graça suficiente, propósito vivo e esperança renovada. Senhor, hoje existem decisões esperando por mim, conversas difíceis, responsabilidades e desafios que talvez eu ainda nem conheça. Mas antes de enfrentá-los, eu fixo meus olhos em Ti. Tu és Jeová Jiré, o Deus que vê antecipadamente e supre no tempo certo. Nada chega até mim sem antes passar por Tuas mãos. Perdoa-me pelas vezes em que tentei resolver tudo sozinho, quando confiei mais na minha estratégia do que na Tua direção. Hoje, eu escolho render meus planos, minhas preocupações e minhas expectativas. Ensina-me a caminhar em confiança, sabendo que aquilo que o Senhor chama, o Senhor também sustenta. Que minha mente seja guiada pela Tua paz e que meu coração permaneça firme, mesmo diante das incertezas. Se essa oração representa o que está no seu coração, escreva: Obrigado, Senhor, por cuidar de mim. Analiso demais, temo o futuro e me esqueço de que Tu já estás presente nele. Por isso hoje eu peço: guia meus pensamentos e alinha meu coração novamente contigo. Ajuda-me a confiar mesmo quando não enxergo o próximo passo. Tua palavra ensina a confiar em Ti, de todo o coração, e não depender do próprio entendimento. E é exatamente isso que desejo viver hoje. Uma fé prática, diária, constante. Mesmo quando as respostas não chegam imediatamente, eu escolho permanecer perto de Ti, sabendo que a clareza muitas vezes nasce depois da obediência. Jesus, fixa meus olhos em Ti.
Que eu não olhe para as ondas das circunstâncias, nem para o barulho das opiniões ao meu redor, mas para aquele que caminha sobre as águas e nunca perde o controle. Guarda minha paz quando decisões difíceis surgirem e impede que meu coração seja dominado pela ansiedade. Perdoa-me pelas vezes em que te procurei apenas como última opção, depois de tentar resolver tudo sozinho. Hoje eu volto ao lugar certo, tua presença. Antes da preocupação, eu oro. Antes do medo crescer, eu confio. Antes de reagir, eu escuto tua voz. Ensina-me a viver dependente do teu espírito, atento aos teus direcionamentos durante todo o dia. Que cada escolha reflita tua sabedoria e cada atitude revele teu amor. Se você deseja que Deus direcione seus passos hoje, escreva: Senhor, guia meu caminho. Ajuda-me a caminhar pela fé e não apenas pelo que vejo. Porque nem todo milagre começa visível. Assim como os corvos já estavam a caminho antes mesmo de Elias sentir fome, eu creio que provisões já estão sendo enviadas antes mesmo de eu perceber minha necessidade. Ensina-me a esperar sem reclamar, a confiar sem ansiedade e a adorar mesmo durante o processo. Que eu não permita que a demora transforme a esperança em dúvida. Em vez disso, que o tempo de espera fortaleça meu caráter, amadureça minha fé e aproxime ainda mais meu coração do teu. Senhor, livra-me da pressa que me faz sair do lugar da tua vontade. Se o Senhor está trabalhando em silêncio, eu escolho descansar nesse silêncio. Se o Senhor está preparando algo, eu escolho confiar no preparo. Hoje declaro: mesmo quando não vejo, o Senhor continua agindo. Se você crê que Deus já está trabalhando por você, escreva: eu confio mesmo sem ver. A tua palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Por isso, antes de pedir sucesso, eu peço direção. Antes de buscar reconhecimento, eu busco fidelidade. Quero caminhar onde tua presença está, não apenas onde existem oportunidades. Protege aquilo que vem de ti. Guarda meus passos contra distrações, livra-me de decisões precipitadas e fecha portas que não fazem parte do teu propósito. Dá-me discernimento para reconhecer o que precisa crescer e coragem para soltar aquilo que já cumpriu seu tempo. Que eu não viva tentando provar valor para pessoas, mas vivendo para agradar o teu coração. Ensina-me a trabalhar com dedicação, mas a descansar sabendo que o resultado final pertence ao Senhor. Hoje, eu entrego tudo em tuas mãos, confiando que aquilo que o Senhor começa, o Senhor também completa. Se você decide entregar seus planos a Deus, escreva: meus caminhos pertencem ao Senhor. Para os ansiosos, libera a paz que excede todo entendimento. Usa-me como instrumento do teu amor neste dia. Mostra-me quem precisa de uma palavra, de uma mensagem, de um gesto simples ou de uma oração. Que eu não passe pelas pessoas distraído, mas sensível ao teu espírito. Que minha vida seja a resposta de oração para alguém hoje. Que minhas atitudes carreguem graça, minhas palavras tragam esperança e minha presença reflita a tua luz. Senhor, faz deste dia não apenas um dia abençoado para mim, mas um dia em que eu também abençoe outros. Que onde eu chegar, a paz chegue comigo. Se você deseja ser usado por Deus hoje, escreva: Senhor, usa minha vida. Hoje eu decido caminhar consciente de que não estou sozinho, de que cada passo é acompanhado pela tua presença e cada detalhe da minha jornada está guardado em tuas mãos. Mesmo que desafios apareçam, eu não caminharei com medo. Mesmo que existam incertezas, eu não perderei a esperança, porque o Senhor continua sendo meu pastor, meu guia e minha segurança. Quando eu não souber o que fazer, lembra-me de buscar tua voz. Quando o cansaço chegar, renova minhas forças. Quando pensamentos negativos tentarem dominar minha mente, enche meu coração com tua verdade. Eu declaro que este dia pertence ao Senhor. Minhas escolhas, minhas palavras, minhas atitudes e meus pensamentos estão entregues a ti. Que eu viva com propósito, ame com sinceridade e confie sem reservas. Que eu não volte aos velhos medos, nem às antigas preocupações.
mas caminhe na confiança de que o Deus que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. Obrigado, Pai, porque o Senhor vê aquilo que ninguém vê, entende aquilo que ninguém entende e cuida de mim mesmo quando eu não percebo. Eu descanso na certeza de que nada foge do teu controle e que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Recebo este novo dia com fé, gratidão e esperança. E sigo adiante sabendo que tua graça irá comigo em cada momento. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração representou o seu coração hoje, escreva: Amém. Eu confio plenamente em Deus.